Bom dia, pessoal. O Petrúcio me responsabilizou hoje de passar para vocês a introdução da linguagem R. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Antes, eu vou dar alguns conceitos também. E a linguagem R é uma linguagem orientada a objetos, só que ela é fracamente tipada. E ela é voltada mais para visualização, manipulação e análise de dados. E é tipicamente utilizada por estatísticos, né? Como muitos sabem, os cientistas de dados costumam utilizar mais a linguagem Python, porém o R também é muito útil e bem popular nessa área. E bom, para programar em R, a gente tem duas opções. Ambas são RStudio, porém tem a versão Cloud. Eu recomendo vocês baixarem a versão desktop, certo? Porque a versão Cloud, como eu vou mostrar aqui, compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela do RStudio Cloud? Sim. Certo. Como vocês podem ver, ele tem algumas limitações, como quantidade de projetos, somente 1 GB de RAM por projeto, só um processador. Então, eu recomendo vocês fazerem o download mesmo do RStudio da IDE Desktop. E, bom, eu também deixei aqui um esquema muito interessante, onde vocês podem ver comandos básicos do R, comandos para manipulação de strings, tipos de dados, data frames, que eu vou mostrar ainda hoje, funções e etc. Então, pode ajudar vocês bastante durante a disciplina. E outra alternativa também que vocês podem estar consultando vai ser o meu repositório do GitHub. Aqui nele vocês vão ter conteúdo para toda a disciplina, praticamente. Eu coloco um resumo com exemplos da AB1, um resumo com exemplos da AB2, tem 2 esquemas com vários, tipo resumo de R, com vários comandos, e também tem essa parte de exemplos, onde eu coloco exemplos de distribuição normal, distribuição binomial, etc., que são assuntos que vocês vão ver durante a disciplina com o professor Petrúcio. Voltando aqui para a tela do Notion, eu coloquei aqui para vocês uma planilha, arquivo CSV, que eu quero que vocês façam download aí no computador de vocês. E também coloquei já o arquivo R da primeira parte da aula, que vai ser uma introdução e também um pouco de vetores e data frames. E a segunda parte da aula, onde eu vou mostrar a parte que vai ser do primeiro exercício da disciplina, onde vocês vão basicamente ler uma base de dados, interpretá-la e gerar visualizações a partir dessa base de dados. Eu agora vou mudar aqui para compartilhar a tela do meu RStudio. Beleza, vocês estão vendo o RStudio aí? Me digam aí se tiver pequeno, que eu posso dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Sim, tá de boa. Tá de boa? Beleza. Então vamos lá. Antes de tudo, vale ressaltar que, como eu disse, a linguagem R é orientada a objetos. Então, basicamente, tudo mesmo no R é um objeto. E esse objeto, ele tem uma classe. Então, aqui, que é a coisa mais básica que eu vou mostrar. Por exemplo, eu tenho um objeto X, e essa setinha ela é a atribuição. Então, no R a gente costuma utilizar a atribuição ao invés do igual. Mas também vocês podem usar o igual dentro de parâmetros de funções, como vocês vão ver em seguida. Então, aqui eu estou falando que para x eu estou atribuindo o valor 15. Quando eu atribuo esse 15, o objeto x passa a pertencer a uma classe. E as classes que nós temos de objeto no R são os caracteres, a classe de numérico, inteiro, lógico e também tem o complexo, porém não vai ser utilizado na disciplina. Com o objeto, vocês podem manipular com o uso de métodos. Então, no R, a gente basicamente tem essa relação de objeto, classe e método.
Aqui vocês podem realizar operações matemáticas normalmente, por exemplo, eu declaro um objeto y e atribuo ele o objeto x vezes 3. Vou rodar aqui os comandos. E aí vocês podem visualizar aqui no console e também fica aqui na aba todos os objetos que foram criados. Da mesma forma, você vai criar caracteres, então, programação, R. E dois comandos úteis que vocês vão utilizar bastante é o ls, que é quando vocês tiverem muitos objetos, vocês vão poder ver aqui no console quais são. E também tem o comando rm, que você pode estar removendo objetos da memória. Então, eu vou dar um rmy, e vocês podem ver, se eu der um ls de novo, o objeto já sumiu e aqui também. Lembrando que essa ação não tem como ser desfeita. Então, quando vocês estiverem com a sua base de dados, tomem bastante cuidado para não acabar apagando uma base que vocês já trataram, que já está pronta para plotar gráfico. Então, tem que ter bastante atenção no uso do comando rm. Tem outros dois comandos dois métodos que são muito úteis, que é o método summary, que ele vai dar um resumo dos dados. O resumo que eu falo é um resumo estatístico, então ele vai dar alguns valores. Eu vou declarar esse objeto x, que é um vetor, que já vou falar de vetor. E se eu der um summary em x, ele vai retornar aqui embaixo alguns valores, como o valor mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, a mediana e a média. Então, isso vai ser muito útil para vocês em questões das listas de exercício da disciplina, o comando summary. E também o comando plot, né? Porque como vocês vão plotar gráficos, vocês vão utilizar os derivados do plot, como bar plot para gráfico de barra, box plot e entre outros. Quando vocês tiverem dúvida quanto a algum método do R, é bem simples de consultar a documentação. Basta vocês colocarem help e dentro vocês colocam o método, que já vai aparecer aqui para vocês, no lado direito, na aba de help, a documentação do R explicando tudo, explicando o uso, com alguns exemplos, os argumentos do método e detalhes também sobre ele, e até referências. Então, sempre que vocês quiserem saber sobre um método que tiverem com dificuldade para manipular, ou, por exemplo, você está plotando um gráfico e você quer deixar o gráfico mais bonito, quer colocar algum detalhe a mais, então vocês podem estar olhando aqui na documentação. Bom, passando essa parte que é o mais básico que tem, vamos também para outra parte bem tranquila, que são as funções e argumentos. Também temos o método runif, onde vocês podem gerar números aleatórios, para brincar um pouco com eles, manipular, gerar gráficos. E também tem os argumentos de min e max, para ter um intervalo desses números aleatórios. E aqui vocês podem, dando help, ver aqui o runif, a distribuição uniforme com as formas diferentes de utilizá-la e os argumentos. Para declarar uma função em R é bem tranquilo. Então, você dado um objeto, você atribui ele a function, passando os argumentos, e aqui dentro você manipula normalmente a função. Então, eu coloquei aqui um writeLines. Então, quando chamar a função e passar uma cadeia de caracteres, ele vai escrever no nosso console aqui as linhas que foram colocadas. Bom, agora eu vou falar as duas estruturas mais importantes que servem de base para vocês manipularem dados, que são os vetores, e depois eu vou falar dos data frames. Um vetor, basicamente, é um conjunto de dados que todos eles possuem o mesmo tipo. Então, eu posso ter um vetor de numérico, um vetor de caractere, um vetor de inteiro. Por exemplo, esse primeiro exemplo, esse aqui é um vetor de numérico, certo? E uma curiosidade é que inteiro, aqui na linguagem R, tem que colocar um L do lado. Então, quando vocês não botarem um L, não vai ser um valor inteiro, mas sim um numérico. Não tem muita diferença em utilizar ambos. A única diferença está no uso de memória, que isso não vai ser muito significante para vocês. Se eu colocar aqui esse comando object size, vocês vão poder ver o tamanho do objeto que foi criado. E se eu rodar aqui para o numérico, ele está ocupando 112 bytes. E se eu botar o vetor de inteiros, ele vai estar ocupando provavelmente mais bytes. Menos bytes, no caso, 80 bytes. E temos o vetor de caracteres que,
obviamente, ele ocupa mais espaço na memória. É, 312 bytes. E outro comando muito útil é o comando para pegar o tamanho, certo? Vai ser muito utilizado por vocês para ter uma noção da base que vocês estão tratando. Então, por exemplo, aqui deu o tamanho do vetor, tamanho 7. Como eu disse, um vetor só pode conter elementos da mesma classe, né? Ou é um vetor de numérico, ou é um vetor de caractere. Não tem como misturar isso. Então, se eu colocar, por exemplo, dois elementos de caracteres dentro de um vetor onde os outros são numéricos, vai predominar um dos dois tipos. No caso de misturar caractere com numérico ou com inteiro, vai predominar o caractere. Então, se eu rodar aqui no console, vocês vão ver que todos os números foram convertidos para caractere. Vocês também podem gerar vetores com sequências, utilizando o comando sec. Então, por exemplo, aqui eu crio um vetor com a sequência de 1 a 50. Com os vetores, vocês também fazem operações matemáticas, normalmente, multiplica o vetor por 2, multiplica o vetor por ele mesmo. Também pode somar, desde que você esteja somando a um conjunto de vetor que tenha o mesmo tamanho, certo? Tem que ter o mesmo tamanho. Se não tiver o mesmo tamanho, ele vai dar um erro aqui no console, certo? E vetor é basicamente isso, pessoal. É bem tranquilo. Até agora tá tudo tranquilo o assunto? Falem aí para eu saber. Beleza. Na verdade, a linguagem R vai ser tranquilo para vocês se adaptarem, certo? Até porque só vai ver a parte mais básica mesmo. Agora eu vou falar dos data frames, e a partir dos data frames vocês vão lidar basicamente com tabelas, pegar colunas dessas tabelas e plotar gráficos. Vai ser bem tranquilo. Então, para gerar um data frame, antes de falar como gerar eu vou dizer o que é. Um data frame é basicamente uma matriz. O que muda é que essa matriz, cada linha vai ser enumerada e cada coluna vai ter um nome. Então, eu declaro, por exemplo, aqui um vetor de nomes, João, Pedro, Maria, Fernanda, Gabriel, e outro vetor aqui de XP, pontos de experiência. Olha aqui. Para gerar o data frame, vocês utilizam o comando data.frame do R, e como argumento vocês vão passar, no caso, as colunas desse data frame. Rodando o comando, vocês vão ter aqui, vocês vão ver que é basicamente uma tabela. Então, temos a coluna nomes e a coluna XP. Com isso, já dá até para criar alguma visualização, certo? Algum gráfico legalzinho. Outra coisa interessante é que no R vocês podem também ter intervalos. Então, eu estou criando esse data frame de desistentes e passando como argumento o objeto ano, que vai ser igual. Como eu disse, vocês podem utilizar o igual. Não podem, como devem, se vocês utilizarem a atribuição dentro, né, passando nos argumentos de um método, vai dar erro. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando o intervalo de 2017 a 2021 e também colocando aqui uma coluna de desistentes. Então, no caso, isso aqui seria uma tabelinha de alunos que desistiram do curso de Engenharia da Computação. Em 2021, aqui tem NA porque ainda não foram coletados os dados dos alunos desistentes desse ano. 3 comandos úteis e muito interessantes para data frames. Temos o dim, que vocês podem pegar a dimensão da matriz ou do data frame, 5×2. O tamanho, que vocês já viram. O tamanho ele vai retornar de acordo com a quantidade de colunas. Então, ele retornou aqui tamanho 2. E também, esse comando, eu diria que é o mais importante, que é o str. Pois, quando você lê uma base de dados, a primeira coisa que deve fazer é entender que tipos de dados estão presentes, certo? Saber os nomes das colunas, do que se trata. Então, quando vocês derem um str, ele vai vir com um resumo do data frame, vai mostrar o número de linhas e o número de colunas, e em cada coluna eles já vão mostrar qual o tipo de dado e alguns dos dados, os primeiros resultados, por exemplo. Então, basicamente, com data frame é isso. Ele é uma matriz que você vai lidar com dados. Ô, Michael. Oi.
O que significa aquele factor W que tem no nomes, logo depois que você botou o str? Não, no console. No console. Factor. Isso aí. Ah, sempre que é caractere, ele sempre mostra esse factor aqui. Eu não sei explicar muito bem, mas tipo é coisa do console mesmo, do R, que ele sempre mostra esse factor. Quando é numérico, ele mostra num e já vem direto para os números, e quando é caractere, se mostra esse factor. Complexo, ele também mostra esse factor aqui. Mas ao lado vocês já vão ver que é caractere, que vai ter aqui Fernanda, Gabriel e assim sucessivamente. Beleza, valeu. E por último, antes da gente ir para os gráficos, eu declaro aqui um vetor x, e tem outro comando interessante que é o comando names, onde vocês vão dar um nome para cada elemento do vetor. Então, atribuindo names x, o objeto x vai se tornar meio que uma tabela de frequências. Por que uma tabela de frequências? Porque quando a gente faz um bar plot e passa esse objeto, eu vou rodar aqui, vocês vão ver que ele é basicamente um gráfico que mostra a frequência de vagas de desenvolvedor Python em cada estado desse. Então, uma forma que vocês vão ter é ler a base de dados, gerar uma tabela de frequências, que vai ter, por exemplo, para as linhas da base de dados onde for Rio de Janeiro, ele vai somar mais um, mais um, mais um, mais um, até ter a frequência. E assim vai. Então aqui vocês já podem ver que é bem tranquilo de plotar o gráfico, aqui já tem uma coisa bem legal. Utilizei o parâmetro main, que vai dar o título do gráfico, e também o parâmetro call, para você colocar a cor. Se fossem mais cores, você faz igual o vetor, coloca um Czinho para concatenar. Aí você pode passar aqui red, por exemplo. E aí ele já fica com duas cores. E por aí vai. Tá tranquilo até agora o assunto, pessoal? Tá, de boa. Beleza. Agora eu vou mostrar a parte que vocês realmente vão utilizar na disciplina. A primeira lista de exercícios que o Petrus vai passar vai se tratar justamente de fazer alguns cálculos estatísticos e também de plotar gráficos com base em um conjunto de dados. Primeiro, para ler a base de dados, vocês têm diversas maneiras. Eu só vou mostrar duas, porque essas duas formas vai dar para ler o arquivo CSV, porque as planilhas que o professor vai disponibilizar são todas em CSV. Caso vocês queiram ler outros tipos de dados, como eu disse, é bem tranquilo de consultar a documentação. Também tem pacotes a mais que você pode utilizar. Tem o para RedXLSX, que não é próprio do R, se não me engano, vocês têm que importar o pacote. Mas, basicamente, vocês vão usar esses dois comandos, que é o RedTable e o RedCSV. Eles vão fazer a mesma coisa, basicamente. Você vai passar o arquivo. No caso, eu deixei já na mesma localização do arquivo em R, então já passei direto o nome dele, que é amilsadatabase.csv, que eu falei para vocês fazerem o download. Aqui eu passo o atributo header true, eu vou rodar o comando primeiro para vocês verem do que se trata. E esse comando aqui é o separador, isso aí vai depender da planilha. Às vezes o separador é um ponto e vírgula, às vezes é só vírgula, mas na planilha que o professor vai passar vai ser ponto e vírgula, provavelmente. Se não funcionar, vocês testam com vírgula ou com ponto, certo? Eu rodei aqui o comando milsa para ler o arquivo. Posso rodar o CSV também. E aí vocês vão ver que a gente vai ter aqui a base de dados com diversas colunas. Aqui fica meio complicado de visualizar, porém, como eu disse, tem o comando str. Aqui, como eu tinha dito, quando é caractere, sempre mostra esse factor. Então, aqui tem uma coluna estado civil, onde tem aqui casado, solteiro. Instrução, onde vai ter ensino fundamental, provavelmente vai ter médio e superior também. E com o comando str vocês já podem ver, né? As colunas que tem aqui na tabela, vocês já podem pensar em gráficos que dava para plotar com essas colunas. E o comando reader true, como eu tinha dito, eu vou botar ali como false para mostrar para vocês. Com o reader true,
a gente tem aqui, né, a coluna funcionário, coluna estado civil, coluna instrução. Se eu botar como false, não aconteceu nada. É porque depende do arquivo CSV que está lidando. Mas em outros arquivos, o que iria acontecer se eu deixasse o header false? O título iria entrar como uma linha na base de dados. Então, as colunas iam ficar coluna A1, coluna A2, coluna A3, e o que deveria ser o nome da coluna ia ficar como uma linha, basicamente. Também tem outros comandos úteis, que vocês podem olhar dando o summary na leitura de uma base de dados, que eu vou botar um aqui para vocês, que é o strip.write. Esse comando vocês provavelmente vão ter que utilizar, porque, um exemplo, você tem uma base de dados da Covid-19 e eu quero selecionar somente as linhas que se tratarem dos dados de casos de Covid em Maceió. E se na base de dados a gente tiver Maceió com um espaço no final, na string? Na outra linha eu tenho Maceió com um espaço no início. Eu tenho Maceió com traço AL, no outro eu não tenho Maceió com traço. O stripwrite vai fazer o mínimo por vocês. Com relação a traço, nome maiúsculo, minúsculo, isso aí vai ser outra forma de tratar, mas o stripwrite ele vai fazer pelo menos o mínimo, que é tirar essa parte de espaços em branco. Então, quando tiver um espaço em branco antes ou depois da string ou no meio dela, vai ignorar. Então, você vai conseguir selecionar todos os dados. Então, é um comando muito útil. Eu vou rodar agora o comando summary, que eu falei que é do resumo dos dados, que vai dar alguns cálculos estatísticos, na coluna filhos. Prévio, que eu não... Deixa eu ler a base de dados novamente. Nilsa. Summary Nilsa filhos. Beleza, agora foi. E aqui ele deu o valor mínimo, que como é uma coluna de filhos, né, provavelmente é a quantidade de filhos que tem cada funcionário. Porque, como vocês puderam ver, tem os colunas funcionário, estado civil, a instrução desse funcionário e etc. Então, o mínimo são 0 filhos, o máximo 5 filhos, tem o primeiro quartil e o terceiro quartil, a mediana de 2 filhos por funcionário e a média de 1,5 mais ou menos. E também tiveram 16 NAs, então 16 funcionários não informaram quantos filhos eles têm. Vocês podem fazer esses cálculos separadamente. É até interessante que vocês também podem usar o comando na.rm e ele vai ignorar as linhas que tiverem NA. Tem 3 cálculos que vão ser realizados muitas vezes durante a disciplina, que é a variância, o desvio padrão e a correlação vocês vão ver lá na AB2. Para a variância a gente tem o comando var, ele retornou aqui a variância da coluna de filhos, que é 1.6, o desvio padrão, que é SD, que retornou 1.26, e também tem a correlação, né? Que vocês ainda vão ver que tem a correlação fraca, a correlação média e a forte. Isso aí vai ser com o professor Petrúcio durante a disciplina. Bom, além desse... Oi. Só um minutinho para chamar a atenção, um detalhe aí. Certo. Primeiro, você está muito bem aí, cara, nota 10. Acho que todo mundo está gostando, muito claro. Uhum. Eu queria só chamar a atenção para vocês, quer dizer, você chamou, né, mas eu quero confirmar, né? Uma coisa é você dizer que tem 0 filhos, outra é você ter o NA. Exatamente. Né? O NA é que você não obteve a informação. Pode ser que você tenha 10 filhos e não contou para a empresa. Não disse lá. Então, você colocou o NA quando você não tem a informação, não obteve. E o 0 é porque o cara não tem filhos. Certo? Exatamente. Outra coisa só que esse exemplo, né, tá no livro, né, do que a gente recomendou. O nome do data frame, né, Milsa, é o nome da empresa, que é Mil SA. Aí fica Milsa. Mas o data frame é o nome da empresa que o cara tratou como exemplo. E aí Milsa é Mil SA. Famosa Milsa, sempre está presente na disciplina. Você encontra vários exemplos que é no livro lá do
no barato, né? Aí tá tranquilo. Uhum. Beleza, Mário? Beleza. Vamos. Obrigado. Continuando, pessoal, eu vou dar novamente um STR para a gente ver de novo as colunas que tem aqui. E tem uma coluna que dá para plotar gráfico, que a gente já vê aqui logo no início. É Estado Civil. Então, vamos ver, né, a proporção de funcionários casados e de funcionários solteiros. Como eu mostrei antes, a gente pode ter essa forma de frequências, que fica bem mais fácil para o bar plot, que a gente já passa o objeto com as frequências e ele vai gerar esse gráfico de barra. Para fazer isso é bem simples. Dada uma coluna na base de dados, no caso você concatena esse símbolo do cifrão com a coluna, você vai dar um table e ele já vai criar uma tabela de frequências. Então, estou atribuindo esse table de MILSA Estado Civil para um objeto Estado Civil. Certo. Se eu rodar esse objeto aqui no console, vocês vão ver que já temos aqui 20 casados e 16 solteiros. É bem fácil de conseguir obter os resultados utilizando a linguagem R. Eu vou dar um bar plot. Calma que eu já vou falar sobre esses parâmetros aqui. E pronto, eu rodei aqui o bar plot e temos aqui a proporção de funcionários casados e solteiros. Então, aqui temos a frequência absoluta, o tipo casado e solteiro. Bom, eu passei alguns parâmetros aqui no nosso método de bar plot. Primeiro eu passo a tabela de frequências, estado civil. Esse cex.names vai ser basicamente o comando para aumentar ou diminuir os tamanhos, no caso do nome das colunas, que é names. Que também vocês já podem lembrar aqui, quando eu coloquei no objeto X para dar um nome para um determinado valor, uma determinada frequência, eu uso o names. Então você já lembra disso. Então é cex.names. Cex.lab é com relação ao tamanho dos títulos dos eixos. Certo? Então, vocês podem estar mudando o tamanho aqui do título que está no eixo X e no eixo Y. Também tem o comando da cor, como eu já tinha dito. O YLab, você vai justamente colocar esse título para o eixo Y e o XLab para o eixo X. E também tem o main que vocês já viram, que é o título que está aqui em cima no nosso gráfico. Outro comando muito útil é o comando ylim ou então xlim. Nesse caso não seria útil, que é o limite que nós vamos ter do mínimo ao máximo nos eixos. Então, se o eixo X também fosse composto por números, né, assim como o eixo Y, vocês também poderiam utilizar o xlim, que é da mesma forma, xlim, e passa como parâmetro esse conjunto do mínimo e o máximo. Bom, o gráfico de barra é basicamente isso. Michael, se você por acaso tirar esse limite, você já sabe que esse limite está na base de dados lá, ou você, por exemplo, pega um limite menor do que o que tem lá, pode ter um limite maior do que esse na base. Aí ele não mostra no gráfico qualquer coisa que tiver sobrando aí. Na verdade, o limite ele só vai mudar a questão estética do gráfico. Se tivesse um valor que tem uma frequência muito maior em relação aos outros, ele iria ficar passando aqui do eixo das frequências. Então, se tivesse um 50 aqui, ia ficar um 50 lá em cima e o eixo Y ia ficar bem baixinho, ficando desproporcional o gráfico. É mais questão de visualização. Porque quando você não bota o limite, ele gera automático. Então, vai ficar um limite aleatório aqui, geralmente de 50 e 50, e acaba passando algumas barras. Mas é basicamente coisa de visualização mesmo. Bom, eu vou mostrar agora o gráfico de pizza. O gráfico de pizza a gente usa o comando py e esse comando aqui, labs, é para colar uma legenda. Primeiro eu vou rodar o comando do gráfico de pizza. Eu vou colocar um gráfico de pizza mais básico. Py de estado civil. Vou rodar aqui. Bom, nós temos esse gráfico aqui que o coitado não está com nada, né? Esse gráfico aqui não está com nada. Mas a gente está vendo que tem a proporção de casado e de solteiro na empresa.
E aí a gente pode passar mais alguns parâmetros, o main, o call, para colocar uma cor nesse gráfico de pizza. E, bom, nós temos o labels. O que vai ser o labels? O labels a gente vai fazer o quê? A gente vai modificar esses títulos aqui de casado e solteiro, colocar uma legenda e a sua frequência. Então, eu crio um objeto labs e uso o comando paste. Aí ele vai colar nesse labs, para colocar em labels, um conjunto que vai ter primeiro casados, depois solteiros, e vou concatenar isso com estado civil dividido pelo tamanho da coluna. Aí, dividindo pelo tamanho da coluna, a gente vai ter a frequência. E eu uso o comando round para arredondar, passando o parâmetro digits2 para arredondar com 2 casas decimais. Coloco uma vírgula e, por fim, eu concateno um caractere %. Que, na verdade, acho que nem precisava concatenar. Rodeio o labs, rodeio o comando py. Realmente, não precisava. Ficou a frequência, no caso, de 0 a 1. E aqui nós temos a proporção de casados e solteiros. Dessa vez a gente tem um título, tem uma cor mais legal e temos a frequência, né? 56% são casados e 44% são solteiros. Então, basicamente, esse é o gráfico de pizza e são os 2 comandos que vocês vão utilizar para plotar esse tipo de gráfico. O gráfico de pizza eu só recomendo utilizarem quando forem poucos resultados, assim, como posso dizer. Por exemplo, aqui tem 2 variantes, tem o casado e tem o solteiro. Ou então, se a gente tem 3, como no nível de instrução, né? A gente tem ensino fundamental, ensino médio e superior. Agora, se você tem mais de 10 variações, o gráfico de pizza não vai ficar muito legal, aí eu recomendo vocês fazerem gráfico de barra. Outra observação com relação ao gráfico de barra. Vocês podem ordenar as barras. Então, utilizando o comando sort, passando como parâmetro o objeto da coluna, da tabela, vocês podem mudar a ordem do gráfico de barras. Antes eu vou mostrar esse comando prop table. O prop table, basicamente, ele vai pegar a tabela de frequências, que no caso é uma frequência absoluta, como vocês viram no gráfico anterior, né, de 0 a 20. E com o prop table você vai converter de frequência absoluta para frequência relativa. Vou rodar aqui para vocês verem. Instrução. Aí você vai ter, no caso, a frequência relativa. Então você tem as proporções. Ensino fundamental, 0,33, ensino médio, 50 e superior, 16. Se eu rodar um bar plot de instrução, não ficou ordenado, né? Ficou ensino fundamental, ensino médio e ensino superior aqui com a frequência relativa. Eu vou agora dar um sort na instrução. E quando eu der o sort, ele vai ficar nessa ordem crescente, certo? Caso queiram deixar a ordem decrescente, vocês também podem passar o parâmetro decreasing true. E aí eu passei alguns parâmetros a mais, né, para o tamanho do título, o tamanho das legendas dos eixos, passei uma cadeia de caracteres para o eixo X, para o eixo Y e um título para main. E 3 cores, já que temos 3 barrinhas. Voltando o gráfico, nós temos ele aqui em ordem decrescente. Então, a proporção de funcionários que se formaram, que foram até o ensino superior, é bem menor em relação aos que estão no ensino médio. Beleza. Então, o gráfico de barra é basicamente isso. Porém, tem outra variação. É uma representação em barras, porém, ele é o histograma, que ele basicamente é um gráfico de frequências. Como ele já é um gráfico que vai retornar frequências, você não precisa dar um table para poder pegar a tabela de frequências. Você passa diretamente a coluna como parâmetro no gráfico do tipo histograma. Os outros parâmetros são os mesmos, né? Da cor, lab, limite do eixo X e do eixo Y. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Eu coloquei, no caso, a coluna de salário.
Então, no histograma, a gente vai ter a frequência dos salários. Ficou um pouco estranho, porque, se eu não me engano, essa coluna de salário, eu acho que é salário por hora. Deixa eu dar um misto a salário. Esses salários estão um pouco estranhos, né? Salário de 4 e pouco, 9 e um pouquinho, 14, 19, 23. Então, aqui no eixo Y, a gente tem... Cadê o gráfico? A frequência de cada salário. E aqui no eixo X, nós temos os salários em si. Então, mais ou menos aqui está de 4 a 6. Vamos supor que é 60, não? Porque está muito estranho esse salário. Então, vamos supor que é de 40 a 60 reais por hora. Nós temos 4 funcionários. Entre 8 e 10, então entre 80 e 100 reais, nós temos 8 funcionários. Então, o histograma vai servir basicamente para isso. Então, como eu disse, tem casos em que tanto o eixo X como o eixo Y são frequências, certo? No caso, o eixo Y é a frequência e esse aqui é o salário em si, né? E é uma visualização muito interessante. Em seguida, na disciplina, vocês vão ver que tem como agrupar esse salário. Inclusive, no meu repositório do GitHub, tem exemplos de histogramas agrupados. Como assim agrupados? Para a visualização ficar mais rica e mais útil, vocês podem, por exemplo, agrupar os salários de 0 a 10, os de 10 a 20, os de 20 a 30, e aí ficam pequenos grupos ao invés de ter diversas barras. Então, fica mais fácil de identificar. Basicamente, esse é o histograma. Por fim, nós temos o gráfico, que é o mais chatinho de interpretar, mas não é difícil, é tranquilo. Vai ser o gráfico do tipo box plot. No box plot, a gente passa diretamente a coluna, certo? Eu vou plotar aqui esse box plot com salário. E aí tem salário dos funcionários que eu deixei por hora, por causa dos valores. De primeira, vocês vão ver esse gráfico box plot e não vão entender, provavelmente não vão interpretar muito bem. Caso já não tenham visto ainda análise de dados. Eu acredito que tem alunos aqui que se interessam por ciência dos dados e talvez alguns de vocês já tenham uma boa noção do box plot. Mas eu vou plotar um box plot um pouco mais interessante, onde eu vou misturar salário e instrução. E a partir disso, acho que todos vocês já vão poder tirar algo desse box plot. Olha só. Aqui nós temos o salário e os níveis de instrução, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Vocês já podem ver que a grande parte dos dados, quando temos o nível de instrução, ensino fundamental, está entre o salário de um pouco mais de 5 e um pouco menos de 10. Quando é ensino médio, está um pouco menos de 10 até um pouco mais de 15. E do ensino superior são os salários maiores. Então a gente já vê, né, que aparentemente na empresa está sendo justo, né? Quem tem a maior formação, justo, digamos, né? Isso aí já entra em outro assunto. Quem é formado no ensino superior tem salários maiores que ensino médio e ensino fundamental. Então a gente aqui não está lidando com cargo, né? Independente de cargo, a gente está falando somente de nível de instrução. E para vocês entenderem melhor o que é cada coisa nesse box plot, eu vou voltar lá para aquela tela do meu Notion, onde eu deixei uma imagem que mostra como funciona um box plot. Deixa eu abrir aqui. Tá dando para enxergar? Tá. Beleza. Ó, no box plot, vocês têm várias coisas para observar, certo? Quando a gente tem esse tracinho aqui, o de cima e o de baixo, eles são os valores mínimo e máximo que você encontrou nessa coluna que você está tratando. Então, além do valor mínimo e máximo, o comecinho aqui da parte de baixo é o primeiro quartil. Aqui em cima é o terceiro quartil. E no meio nós temos a mediana. E no caso nós temos o grupo de baixo e esse grupo aqui que está acima.
No caso, nesse quadrado, né, nesse box, estão a grande maioria, a quantidade dos dados. Então, quase todos os resultados dessa coluna estão presentes nesse box plot. Então, quando você vê um gráfico desse tipo, você já sabe, como, por exemplo, do salário, você já vê aqui que os salários estão entre 5 e 10. E a minoria dos dados está entre 5 e 6, mais ou menos, e a maioria está acima de 6 para 10. E aqui no meio é a mediana, que é um cálculo estatístico que vocês já viram anteriormente, que a gente usa o comando summary para ver esses cálculos estatísticos. Além desses dados, nós também podemos tirar os outliers, que é quando a gente tem um valor fora da curva. É um valor muito desproporcional em relação aos outros resultados de uma determinada coluna em uma base de dados. Então, eles vão ficar representados como as bolinhas fora do box plot, que são os outliers. Também tem box plots que ficam posicionados de forma horizontal, que vão funcionar da mesma maneira, certo? Aqui, ó, os outliers, valor mínimo, valor máximo, primeiro quartil, terceiro quartil e mediana. E aqui é o range, né? É um intervalo onde estão grande parte dos dados. Então, basicamente, esse é o assunto inicial, o pontapé inicial, para vocês começarem a praticar na linguagem R. Eu espero que tenha ficado claro. Caso surja alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo por WhatsApp ou e-mail. Eu prefiro que vocês mandem mensagem no WhatsApp. Eu já falei no grupo, então acho que você já tem lá o meu número. E o meu repositório do GitHub, como eu disse, vai ter diversos exemplos que vão lhe ajudar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse arquivo aqui, exemplos de estatística, é um arquivo que lida justamente com essa base de dados da empresa Mil SA, certo? Que tabela livro é CSV, mas na verdade é a mesma base de dados, que essa base de dados é do livro que, como o Petrúcio disse, é uma das opções para vocês estudarem estatística. E aqui vão ter diversos exemplos, entre eles vai ter aquela parte de agrupamento, para fazer um histograma agrupado, onde tem alguns cálculos que vocês vão fazer, como cálculos de amplitude, número de classes, amplitude da classe, pegar a frequência relativa, frequência absoluta, frequência relativa acumulada, que é tudo assunto que o professor Petrúcio ainda vai passar para vocês, se ele não já passou algum desses assuntos. E tem bem mais exemplos aqui nesse arquivo, certo? Aqui tem exemplos de correlação, exemplos fazendo plot direto, sem usar um plot específico, como bar plot ou grafo de pizza. E também temos mais cálculos estatísticos, né? Temos os quartis, cálculo de amplitude, cálculo de coeficiente de variação, e por aí vai. Então, basicamente foi isso, o que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro o assunto. E eu espero que todos vocês gostem da linguagem R. De início, muitos vão estranhar, né? Ela tem uma sintaxe um pouco diferenciada, mas é uma linguagem muito legal. E para quem tem interesse na área de ciência dos dados, é interessante, além de você aprender Python, você também tem uma noção do R, certo? Os estatísticos, como eu disse, muitos deles utilizam principalmente a linguagem de programação R. Ela é bem eficiente quando trata dessa parte de lidar com cálculos. Então, temos vários testes que o professor vai passar ainda. Tem teste Student-T, teste de Tukey e vários outros assuntos que, utilizando a linguagem R, ficam bem mais fáceis e bem mais práticos para vocês. Então, basicamente foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Michael. Valeu. Muito bom, muito claro. A gente podia deixar um tempinho aí para perguntas, se alguém queira fazer alguma pergunta. Eu acho que era importante a gente comentar alguma coisa sobre instalação, como é que vocês querem fazer, e eu me arriscaria a dizer a vocês que
que foi apresentado aí pelo Michael é o básico, né, para vocês utilizarem os temas estatísticos que a gente vai dar na disciplina. A gente não vai fugir muito disso aí. Então, basicamente, você vai precisar entrar com os dados no data frame, como queira chamar, né? E a partir daí você executar um método, tá certo? E aí isso se torna muito simples. E vai ser muito útil, né? Com relação às provas, porque você conseguindo colocar os dados, você vai resumir, você vai conseguir sintetizar muito rapidamente, né? Porque, na realidade, né? As ferramentas de estatística dão muito velocidade nessa parte de cálculo, tá? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou essa disciplina, quando era dada para outros cursos, né, ela tem um enfoque totalmente diferente, porque a gente fazia essas contas na mão, certo? Consultando tabelas, tal, uma série de coisas que hoje, né, a gente vai ainda mostrar para vocês, mas basicamente, como nós somos de tecnologia, a gente não precisa recorrer à tabela, né? As tabelas estão dentro das ferramentas. Então, rapidamente você vai consultar as tabelas, né, o valor de Z, valor de T, valor de Q, valor de F, né? Então, essas ferramentas é muito tranquila, tá? É muitas fórmulas aí que o professor vai passar, que vocês iam passar, sei lá, meia hora tentando resolver. No R, vocês vão basicamente chamar um método pronto lá e já vai ter o resultado. Então, facilita bastante. Agora, precisa saber interpretar, certo? Exatamente. Não adianta só ter o resultado se você não está entendendo para que serve o resultado e o que ele quer dizer para você, né? E aí, por exemplo, essa interpretação é que a gente vai procurar reforçar na disciplina, tal, né? Porque a interpretação é muito comum e é quase que padronizada nas ferramentas, né? A gente usa muito, né, um tal de p-velho, ou p-valor, ou valor de p, certo? Que é esse p-valor, né, esse p-velho, né, é que vai identificar se existe ou não diferenças estatísticas, tá? Então, uma coisa muito forte na disciplina, né, na parte de inferência, que é a parte de teste de hipóteses. Então, a parte de inferências, quando você está trabalhando com uma amostra e quer extrapolar para a população. Aquela famosa história, essa turma aí de vocês é uma amostra dos alunos do IC. Tá legal? Tá. Porque tem aluno de engenharia, tem aluno de computação, de ciência, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Por exemplo, será que essa turma aí, né, em termos de altura, como é que está isso aí, a altura dessa amostra, que é a turma da gente, né, com relação à altura da população do IC, certo? Aí vamos imaginar que a altura esteja em torno de 1,68 m, 1,70 m. A gente encontrou 1,69 m ou 1,71 m para a altura dessa amostra. E aí? É diferente? Numericamente é diferente. Né? O cálculo que você chegou, 1,69, 1,71 é diferente de 1,70. Mas será que estatisticamente isso é diferente? Então, não é? Quando a gente está falando em teste de hipótese ou mesmo de análise de variância, de ANOVA, você está sempre trabalhando com valores, com uma taxa, com um nível de significância ou um nível de confiança, tá certo? Né, que você precisa acrescentar. Você já deve ter ouvido na televisão, tal, as pesquisas, tal, o cara sempre está dizendo uma taxa de erro e um nível de significância. O nível de significância é de 95%. O nível de significância é 5%. O nível de confiança, 95%. Então, você está sempre associando, né, um nível de confiança, tá certo? Para os valores que você está calculando. E aí, né,
É muito tranquilo você resolver essas questões, é muito tranquilo você usar as ferramentas, e aí, de certa forma, né, o Marco pode confirmar, ele pagou isso você pagou no PLE, não foi, Márcio? Foi, Marco. Uhum. Então, é muito tranquilo porque você vai conseguir entender a disciplina, né? Então, basicamente, a disciplina é bem básica, né? Tá certo? O pessoal que gostar, né? Já tem aí a perspectiva de pagar a ciência de dados. E ainda tem a outra, né? Como é o nome da outra, Michael? Aprendizagem de máquina também, pode Aprendizagem de pagar. máquina, né? Que tem a ver com ciência de dados, com inteligência artificial. E, de certa forma, você vai usar esses conceitos muito mais lá nessas disciplinas. Então, a disciplina se torna interessante porque ela é básica, né? E a gente precisa explorar os conceitos, certo? Então, na realidade, esse p-valor, p-velho, como a gente comentou, é o valor limite que você tem para você aceitar ou você rejeitar as hipóteses que você tem, certo? Então, é uma dificuldade, você tem, quando você está fazendo na mão, a interpretação é de um jeito, é muito complexo você calcular não é complexo, mas é trabalhoso você calcular o p-valor na mão, e aí você acaba trabalhando com as áreas de aceitação e com as áreas de rejeição, mas aí quando você bota na ferramenta, fica muito claro você trabalhar com esse p-valor. E aí eu gostaria, né, que vocês, né, com essa brilhante aula aí do Michael, né, foi muito tranquilo, acho que ele foi muito feliz, pegou os exemplos bem típicos mesmo, né, para vocês se soltar na ferramenta, tá certo? A gente conversou sobre isso, né, você tem várias e várias formas de você entrar com dados, e você também fornecer resultados. Não, cara, vamos simplificar. Não tem para que você aprender tudo. Aprende uma maneira só de fazer e, se precisar, se você quiser, você vai consultar as outras. Né? Então, a gente fez a opção pelo padrão, usar sempre arquivo CSV. Né? Ah, professor, como é que é um arquivo CSV? É muito fácil, é um arquivo Excel que você salva ele no formato diferente. Acabou. Não tem segredo nenhum. Se você quiser trabalhar direto com Excel também pode, mas você vai ter que incorporar uma biblioteca, como o Michael comentou, e aí talvez não valha a pena. A gente procurou padronizar a forma que a gente está trabalhando, já para simplificar o entendimento, né? Já que não é um curso de linguagem R, é um curso de probabilidade e estatística, tendo o R como uma ferramenta de apoio. Né? Tá certo? E aí eu só gostaria aí, Michael, se você pudesse aí comentar alguma coisa sobre a instalação, talvez Tranquilo. porque do RStudio, né? Tem outras formas de usar o R, mas eu acho que é bom também padronizar, a gente usar todo mundo o RStudio. Se alguém quiser usar, né, o RStudio Cloud também pode, mas pode ter alguma dificuldade, né? E eu acho que, além daquelas restrições que o Michael comentou, eu acho que tem uma restrição de 15 horas, não? Tem 15 horas também. Além de 15 projetos, são 15 projetos, e se eu não me engano, são 15 horas por projeto, algo assim. Não sei se é por projeto ou se é Eu não no sei, todo, né? eu não sei. Algo Porque, assim. no fundo, é uma ferramenta paga, né? Se você quiser usar uma ferramenta paga. E aí você tem uma degustação free. Né? Isso é muito comum nas soluções atuais, né? de software. E a versão free para desktop vai suprir tudo na disciplina. O Michael, eu queria perguntar, porque eu tentei instalar, eu instalei no meu Windows aqui o RStudio, o R, tudo tranquilo. Mas aí antes de instalar no Windows, eu tentei instalar no meu Linux, Ubuntu, e não consegui instalar o RStudio, só o R. Né? Aí eu queria saber se ele tem esse suporte para o Linux, é só para o Windows mesmo. E se eu posso utilizar isso no VS Code também, né? Acho que o VS Code tem uma extensão para o R também. Mas aí eu acho que... Para Linux ele só tem algumas versões, é bem restrito. Ele tem versão só para
Ubuntu 18, no caso do Debian 10, e tem outra versão aqui que é Fedora 19 e Debian 9. São as únicas versões que eu encontrei disponível, além de Windows 10 e de macOS. Eu nunca baixei o RStudio no Linux, então eu não estou ligado se ele tem algum problema assim para a instalação dele. Mas no Windows é basicamente você faz o download, você cria um arquivo R. Agora tem um outro detalhe para vocês também, que é quando vocês forem tentar importar uma base de dados, eu acho bom deixar no mesmo diretório e sempre abrir no mesmo projeto. Se você está lidando com a AB1, deixa um diretório lá para AB1, deixa todos os arquivos lá no mesmo local. Que o R ele tem umas besteiras lá de, às vezes, você está numa área de trabalho e você, mesmo colocando o local de um arquivo CSV que está lá em downloads, ele não consegue acessar, dá algum erro. Então é bom deixar no mesmo diretório para evitar esses problemas. Outra coisa importante também é que ele sempre diferencia a letra maiúscula, minúscula e tal, né? Também. Às vezes aí também, a história também que o Mike já comentou, ponto, separador, ponto e vírgula e tal. Às vezes você perde 10, 15 minutos lá para descobrir por que não está lendo, vai ver que é uma besteirinha dessa aí, certo? Vocês podem ver também nos meus exemplos, eu estou sempre com os arquivos no mesmo diretório, tá certo? Que é justamente para evitar esse tipo essa dificuldade de você estar perdendo tempo. E você pode também, né, se você preferir, não é a melhor alternativa, você usar um comando, né, comando scan, certo, Maicon? Uhum. Que aí você pode pegar na área de transferência, né? Ou dar Ctrl+C, Ctrl+V, então você pode, se você quiser manter lá no Word, no Excel, no que você queira, tal, só copiar, chama o scan, né, o scan para um data frame, e aí ele fica esperando que você digite na tela. Aí você vai colando lá Você vai colando, quando você não quiser mais, você dá um Enter, tá certo? É mais eficiente você importar direto, mas caso queira, né? Caso... por exemplo, você está correndo lá, na prova está a tabela lá, né? Consegue selecionar lá na tela, tal, Ctrl+C, Ctrl+V, aí rapidinho já verifica se ele leu, se está correto e toca para frente. Exatamente. Então, o importante disso, né, é que vocês aproveitem aí esse tempinho, né, que vocês estão tendo, né? Aproveita aí que as considerações do Michael estão na mente, né? E brinca aí com esses exemplos que a gente passou, né? Que são basicamente os exemplos que a gente tem nos slides, né? Que estão nas aulas aí que a gente vai dar uma comentada aí com vocês, tá certo? Também tem uma playlist, eu não sei se o senhor já botou para o pessoal, que é a playlist de R da FGV. Que aí eles vão ter alguns vídeos. Primeiro tem a instalação do RStudio, do RStudio, e também tem vários vídeos, né, de manipulação de vetores, matrizes, data frames, estruturas de condição e etc. Isso aí a gente recomendou desde do primeiro dia de aula, né? O Michael aproveitou aí, já disponibilizou aí o link, né? Então, são 20 aulas e ele começa do iniciozinho, bem da parte de instalação. São vídeos curtos e são vídeos, ele fala dessa manipulação de vetores, de matrizes e tal, e depois avança até na parte estatística. Acho que mostra alguns conceitos, conceito de desvio padrão e outros além também. É muito legal, eu acho que vale a pena, né? E aí não acumula nada aí para não ficar depois aperreado nas provas, né? O que a gente quer é que a disciplina seja tranquila, né? Mas que vocês tenham um aprendizado básico aí, né? Que, obviamente, né? Que quando a gente for fazer algum uso profissional disso, ou fazer algum uso em algum artigo, ou em TCC e tal, vai precisar se aprofundar em algumas coisas. Mas já vai precisar se aprofundar com a base.
não é? Tá certo? O Rodrigo está presente? Não. Eu acho que não. Acho que não, a gente não avisou a ele, né? Devia É. ter chamado. O Rodrigo é o outro monitor que foi selecionado nesse semestre, tá? Alguns de Rodrigo vocês já conhecem ele. Silva O Santos. famoso Rodrigo Santos, do Rodrigo LaCast. Pois é o outro monitor, ele vai ajudar a gente aí, tá certo? Foi selecionado agora. E aí, né, a gente, né, de certa forma, a gente troca ideias aí com relação às questões, prova, dificuldade, se está difícil, se está boa, tá certo, tal. Então, eu sempre procuro ficar atento às opiniões, né, do Mike, no caso do Rodrigo, porque eles são mais próximos aí de vocês, né? Então, e eu tenho também, né, nesse meu tempo todo de ensino, a gente só aprende aquilo que a gente está interessado. Então, não adianta você dar a melhor aula que você possa dar, a melhor coisa que você tem, o melhor material, se vocês não estiverem interessados. Quando a gente se interessa, o olhar da gente, o ficar atento a tudo. Quando a gente não está interessado, pode ser o mais interessante possível, mas a gente não está afim, não é legal, tá? Então, a gente vai definir os horários aí com o Mike e com o Rodrigo, mas a ideia aí é como o seguinte, o WhatsApp, né, Michael? Você pode passar... Eu deixei uns horários aqui, mas se vocês tiverem problema, qualquer horário pode mandar mensagem, que assim que eu estiver disponível, eu vejo e tento resolver com vocês. Tá, beleza? Beleza. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ou alguma coisa que a gente faltou falar, que você esteja curioso? Pessoal, aproveite aí e fique à vontade. Nada, ninguém? Bom, eu também achei que foi ótimo, o Maicon está de parabéns. E vamos aproveitar aí esse tempinho aí, né, para a gente saber quem é que está participando das aulas e tal, porque, por exemplo, de repente uma aula dessa pode fazer um pouquinho de diferença, né? Então, o aprendizado aí, como dizia um amigo meu, né, trabalhava no mercado, né, o que o Maicon passou aí foi aprendizado destilado, ele dizia consultoria destilada, né? Então, o que ele passou aí desses 41 horas, por exemplo, para a gente aprender sozinho ia precisar de umas 3 horas, porque ia precisar ler e interpretar e consolidar essas informações. Então, se tiver uma pergunta, vocês estejam à vontade. Se não, eu vou aproveitar esse restinho de tempo para fazer chamada para a gente saber quem está participando das aulas. Tô liberado agora, Petrúcio? Pode, tá, Marco? Parabéns, cara. Você Valeu. está liberado aí. Parabéns, muito bom, gostei muito, viu? Certo. Eu acho que você se complicou, que eu vou usar mais você aí na... Você está explicando melhor do que eu, cara. Que é isso, professor. Tá bom, velho, tranquilo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Boa sorte. Espero que vocês se deem bem aí na disciplina. Vai ser tranquilo. Então, vamos lá, todo mundo passar. Valeu. Valeu, Miller. Vou começar a chamada, vou começar por engenharia. Vamos lá. Alexandre Cardoso. Arthur Cavalcante. Aqui. Bruno Lemos. Presente. Gledson Lima. Presente, professor. Edgaldo Gomes.
José Ferreira. Presente. José Renilson. Presente. Carla Sofia. Presente, professor. Beleza. Larissa. Letícia. Presente, professor. Letícia é o nome da minha netinha. Lilian. Presente. Presente, professor. Lucas Lemos. Aqui, professor. Ok. Marcelo Lima. Maria Eduarda. Presente, professor. Maria Fernanda. Milena Nunes. Monique. Pedro Henrique. Pedro, presente. Rodrigo Alves. Presente. Ronaldo Cândido. Thalisson Silva. Thalisson. Tiago Cabral. William Gabriel. Vamos ao pessoal de ciência. Adalberto Lima. Alasson Araújo. Alex Rodrigo. Alanderson Carlos. Aqui. Alter Jaime. Carlos Aleandro. Presente. Obrigado. Claudemir. Presente. Clemes August. Danilo Freire. Eduardo Brasil. Elissana Maria. Éricles Silva. Frederico Guilherme. Gabriel Moreira. Presente. Juliana Castro. Henrique Araújo. Jade de Freitas. Presente. João Paulo Nunes. João Pedro Nunes. Jonathan Leite. Jordan Santos. Presente. Ok. Lucas Amorim. Lucas Rocha. Presente, professor. Ok. Marconde. Matheus Pereira. Matheus Oliveira. Matheus Levi. Otávio Barbosa. Paloma. Aqui. Pedro Augusto. Presente, professor. Pedro Santos. Raíssa. Eu acho que sou eu, presente. Tá bom. Rodrigo Ferreira. Samuel Lucas. Wad Feitosa. Aqui. Presente.
É o Adja mesmo? Tá certa a pronúncia? Certo, correto, professor. Tá, obrigado. Ianca Raíssa. Confundi. Agora sou eu, professor. Presente. Ah, então você... Eu falei no lugar da Raíssa. Ah, foi. Então Raíssa está ausente. Eu acho que sim. Ok, obrigado. Gente, muito obrigado aí pela atenção, né? Teríamos que agradecer o Mike, mas ele já saiu. Já